Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Eu quero ler com vocês hoje Salmo 126, no versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Todo esse salmo fala sobre quando Deus restaurou a alegria deles. O título desse salmo é Consolo para os que choram. Eu estava ontem assistindo um podcast e eles falaram de uma palavra que acendeu em mim algo que eu falei, eu preciso compartilhar sobre isso. E essa palavra é ressignificar. Ressignificar é dar um outro significado, dar um outro sentido. E aqui nesse salmo a gente vê isso, né? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles estavam, os salmistas, eu estava falando, o salmista estava falando sobre tudo que eles estavam vivendo, as dificuldades e tudo, e olhando para o lado de que quando Deus restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, fala. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Aí ele vai das coisas que eles esperavam em Deus. Ressignificar é dar um outro sentido, dar um outro significado a uma coisa que você está vivendo. Ressignificar tem um artigo que eu li aqui do Elias Silvio, que ele fala, ressignificar é, na prática, a capacidade que possuímos e quase não percebemos de encarar de forma simples as situações que antes eram complicadas. Encarar de forma simples as situações que antes eram complicadas. De perceber de uma nova maneira, de dar um novo sentido àquilo que já estamos fixado no nosso sistema, na nossa mente, no nosso sistema de valores e crença. A finalidade é alterar o significado anteriormente dado a alguma situação da sua vida, mudar o significado de alguma coisa, tornar alguma coisa que foi muito grande e que te deixou às vezes abalado, abatido, levar aquilo para o lugar certo, que é não focar naquilo, não valorizar demais uma situação. É você conseguir se reerguer de situações que te deixaram lá no chão. É você conseguir reformular a sua mente. Você conseguir olhar com outros olhos. É você ser aquela pessoa que fala, não, isso serviu para eu aprender, serviu para eu me fortalecer, olhar o outro lado da situação, ver a situação que eu estou vivendo como algo, uma experiência, algo que vai trazer alguma coisa de boa para mim. Às vezes você pode falar, mas o que eu estou vivendo hoje não tem como trazer alguma coisa de boa, mas a palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes eu não consigo entender aquele momento de como que aquilo vai cooperar, mas coopera. Eu agora estou me lembrando de uma situação que eu vivi há muitos anos atrás e que no dia eu lembrava muito desse texto, de como que tudo coopera para o meu bem. Eu tenho o costume de quando eu estou passando alguma coisa difícil, alguma situação difícil, eu sempre lembro, não, a palavra de Deus diz que tudo coopera para o meu bem. Eu não estou entendendo ainda como, mas eu sei que vai cooperar para o meu bem de alguma forma. E eu vivi essa situação há muitos anos atrás, que foi quando eu perdi o meu marido. Então eu tinha 29 anos, uma menina com 2 filhos pequenos para criar e de repente fiquei sem o marido, sem o pai das crianças. E eu fiquei assim, né, sem chão,
E eu lembro que eu falava, Senhor, tudo coopera para o meu bem, eu sei que o Senhor vai estar comigo. E assim, é difícil no momento em que você está vivendo essa situação, você ressignificar. É difícil. Mas é uma situação que vai acontecer. É um processo que eu passei, que você passa, para a gente ver como que isso cooperou, ressignificar essa situação, trazer o outro lado, olhar para o outro lado e saber que diante de toda essa situação difícil que você está vivendo, a situação às vezes é desesperadora, mas o Senhor prometeu que estaria conosco em todos os momentos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus falou que Ele estaria conosco em todos os momentos, nos ajudando, nos sustentando. Como que Ele faz isso? Através do Espírito Santo, que habita em nós, que habita em você. Então você não está sozinho, então você pode ressignificar essa situação que você está vivendo hoje. Você pode olhar com outros olhos essa situação que você está vivendo hoje. Você pode ver de outra maneira essa situação que você está vivendo hoje, depois de muitos anos que eu vivi aquele trauma, aquela dificuldade, aquela coisa que me tirou o chão, que foi ficar viúva muito nova com 2 crianças. Hoje que eu estou com os 2 filhos criados, casados, eu vejo como eu cresci nesse tempo de que Deus me colocou nesse processo. Foi fácil? Não foi, foi muito difícil. Mas Deus, Ele foi me mostrando como fazer, o que fazer, quando fazer, como olhar as coisas. Eu posso dizer para você que o meu relacionamento com Deus mudou totalmente a partir daquele dia. Eu posso dizer hoje, como Jó, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Depois que eu tive esse divisor de águas, eu sempre falo isso, que perder o amor da minha vida foi um divisor de águas, porque dali para frente eu fui uma outra pessoa. Eu olhei a situação, olhei as circunstâncias ao meu redor de outra forma. Mudou a minha escala de valores. Eu passei a dar valor ao que realmente tem valor e estou até hoje aprendendo. Estou num processo até hoje, estou crescendo no Senhor, mas uma coisa é certa: aquele marco, aquele trauma, aquela situação, o Senhor me deu condições para ressignificar ela, para trazer ela para uma situação de força, de vigor, de que Deus estava comigo, de crescer em Deus, de conhecer Ele mais. Eu mergulhei nele para conhecer Ele mais. Antes, eu posso dizer para vocês que eu nem conhecia o Senhor. Antes eu não sabia o que era andar com Deus, eu não sabia o que era depender totalmente de Deus, eu não sabia o que era uma providência divina. No momento que eu mais precisava, aparecia o que eu estava precisando. Deus até hoje, se eu fosse sentar aqui para contar para você todo o meu testemunho, não vai dar, 1 hora vai ser pouco. Deus até hoje está me ensinando e vem me ensinando de que Ele cuida, de que Ele faz, de que eu posso olhar com outros olhos a situação, porque Ele é que traz dentro de mim esse olhar diferente. Senhor, como o Senhor vê isso? O que o Senhor está querendo me ensinar? O que o Senhor quer que eu aprenda? Como que eu vou viver essa situação? É isso que nós precisamos falar e fazer nos momentos difíceis. Eu sei, Senhor, que tudo coopera para o meu bem. Eu ainda não estou entendendo, mas eu sei que eu vou entender e eu vou ver no que isso coopera para o meu bem. Essa foi a oração que eu fiz no momento exato em que eu perdi o meu marido. Então, assim, Deus, Ele foi me mostrando e me mostra até hoje. E Ele vai falando sempre comigo, tá vendo? É por isso que aconteceu. E eu olho, posso olhar para mim hoje e ver o que Deus fez na minha vida e posso agradecer por tudo que Ele fez. Então eu quero dizer para você, esse momento difícil, Deus vai
trazer algo novo para você e bom. Pergunte ao Senhor, como que eu vou ressignificar essa situação? Como que eu devo olhar essa situação que eu estou vivendo? E você vai tirar daí uma grande experiência e uma experiência transformadora para a sua vida. Então, a palavra que eu tenho para você hoje, ressignifique a situação que você está vivendo, o momento que você está vivendo. Amém? Amém.